Olá, meus queridos, minhas queridas. Nós estamos de volta com mais um vídeo da série Nos Passos de Jesus, buscando os improváveis. Eu quero te pedir para você não esquecer de você dar o seu like, de você se inscrever no seu canal, compartilhar com o maior número de pessoas possível, para que essa palavra alcance as almas que necessitam ouvi-la. Neste momento nós vamos estar falando sobre Gideão. No livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 14, diz assim: Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Soberano Deus e eterno Pai, eu me coloco mais uma vez na tua presença. E eu quero te clamar em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor esteja aqui neste momento. Domina a minha mente, domina o meu falar, domina o meu entendimento. Pai, eu preciso que o teu Espírito Santo conduza cada palavra dita e que ela alcance os corações de uma forma especial. Que não seja apenas uma palavra, mas que seja uma palavra que, através do entendimento que ela traz, traga uma transformação na vida daqueles que a ouvem. Uma mudança de atitude, uma mudança de vida. Porque é para isso que a palavra do Senhor vem. É para isso que as boas novas são ministradas, para que haja transformação de vidas, para que haja a exortação, o consolo e a edificação. Eu clamo a Ti, ó Deus, que o Senhor tome meu fôlego de vida, meu fôlego, as minhas cordas vocais, cada palavra que sair da minha boca, Senhor, que seja o Senhor a dizer, que o Senhor venha falar conosco de uma forma especial e que as barreiras caiam por terra e que as maldições caiam por terra e que os impedimentos caiam por terra. Senhor, me cerca com muralhas de fogo neste momento. Envia os teus anjos aqui. Espírito Santo, toma o seu lugar que é devido e que a tua palavra seja alcançada. Em nome de Jesus. Amém. Como foi lido aqui sobre a história de Gideão, eu li essa história já há muitos anos, quando eu ainda era adolescente. E quando eu li essa história e que eu vi o final da história de Gideão, meu coração se entristeceu muito, porque eu questionei assim: poxa Deus, como um homem que venceu a batalha contra milhares de homens preparados para a guerra, com apenas 300 homens, ele é mencionado na Bíblia, teve uma experiência, um anjo apareceu para ele sabia quem era o Senhor, e ele no fim da vida, né, depois da vitória, ele vai, idolatra, faz aquela imagem de idolatria, como acontece no versículo 8, vou até compartilhar com vocês, que é uma coisa assim, que para mim foi muito triste quando eu li, porque ele pega os brincos. No capítulo 8, eu vou começar a ler aqui do versículo 24 em diante. E continuou: mas vou fazer um pedido. Cada um me dê um dos brincos que tirou dos vencidos. Os medianitas usavam argolas de ouro nas orelhas, porque eram gente do deserto. Os homens de Gideão responderam: nós os daremos com prazer a você. Então estenderam uma capa e cada um pôs nele os brincos que tinha tomado dos medianitas. Os brincos de ouro que Gideão pediu pesaram quase 30 quilos. Isso fora os enfeites, colares e afins. E sem contar também com os enfeites que estavam no pescoço dos camelos. No capítulo 27 diz assim, no versículo 27 diz assim: com o ouro, Gideão fez um ídolo e o colocou em Ofra, a sua cidade, e ia lá para adorar o ídolo. E eu
por conta dessa palavra, eu falei, Deus, o Senhor usou ele para derrubar, inclusive, os ídolos do pai. E por que Gideão... Por que aconteceu isso com Gideão? Que aí continuei na leitura e no livro de Crônicas, quando passa a genealogia, ele relata ali que o pai de Gideão, Joás, ele era israelita, da tribo de Manassés, e ele se casa com mulheres estranhas, com mulheres de outras nações, e elas eram idólatras. Então a mãe de Gideão era uma mulher de uma outra nação, era uma mulher idólatra. E por conta disso, a criação de Gideão foi uma criação de idolatria. Ele aprendeu com o povo de Israel e com o seu pai, mesmo de uma forma adulterada, a gente não sabe, mas ele aprendeu que existia o Deus de Israel. Mas em contrapartida, na formação do seu caráter, ele também aprendeu que existiam outros ídolos. E é aí que eu queria fazer um parêntese com vocês, porque no livro de Provérbios 22:6 diz assim: ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, para que, ainda que for velho, ele não se desviará dele. O povo de Israel, ele aprendia que existia só um Deus. Gideão, ele, quando Deus o chama, ele menciona as vitórias que Deus tinha feito o povo de Israel vencer. Então ele conhecia o Deus de Israel. Ele já tinha ouvido falar do Deus de Israel. E o Senhor vem e escolhe ele para uma grande missão, mesmo ele se acovardando e sendo inseguro. Enfim, ele se posiciona, vence, Deus mostra para ele o milagre, porque com 300 homens vencer uma nação, era para que a glória não fosse realmente para os homens que estavam com ele, para que ele entendesse que Deus era com ele. E mesmo assim, ele vai e se prostitui com outros deuses. E faz essa imagem ali na qual ele, enfim, voltava ali para adorar aquela imagem. E eu, quando adolescente, questionei isso, e quando eu li, falei, poxa, o quanto nós servimos a um Deus que faz questão de mencionar a sua geração. A gente vê no livro de Evangelho, Jesus, quando os discípulos vão falando, eles falam da genealogia de Jesus. Vamos citar um outro exemplo aqui, até que foi lido hoje na igreja. Em Salmo 100 diz assim, no capítulo 5, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Nosso Deus é um Deus que menciona as gerações. E nós sabemos que a formação do caráter de uma criança, até 70%, é formada com até 7 anos. E depois disso, os outros 30% até os 12 anos. E passou disso, aquela formação de quem aquela criança vai ser, a responsabilidade dos pais é até ali. É claro que nós vamos seguir com as nossas responsabilidades, eu digo na formação de quem aquela pessoa vai ser, certo? Então, neste período, Gideão teve o contato com esta mãe, com esta família conturbada. E depois ele vive todo esse contexto, onde ele passa por essa luta, tem essa experiência com Deus, mas volta. E o que eu quero dizer com isso? Tá? De uma forma bem clara. Tem uma parte da Bíblia que diz assim, muitos são chamados, poucos são escolhidos. E quem determina quem somos chamados, ou se somos chamados ou escolhidos, somos nós. Né? No caso de Gideão, a educação dele falou mais forte. É muito difícil, dentro do Evangelho, nós deixarmos de ser quem somos, mas nisso consiste o Evangelho. Nisso consiste o caminho que Jesus deixou para nós. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quer vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Ele disse, eu sou o caminho. É uma coisa tão simples que a gente ouve sempre, mas ele quis dizer assim, olha, eu sou o exemplo. Eu vou mostrar para vocês como fazer.
Qual é a atitude correta de ter? E a gente vê Jesus tendo atitudes muito diferentes dos escribas, dos fariseus, dos religiosos da época. A gente vê Jesus abraçando os improváveis, escolhendo aqueles que não tinham valor nenhum, sentando nas mesas com prostituta, com o cobrador de impostos, que eram homens muito mal vistos na época, e demonstrando o amor, trazendo a cura, ministrando a transformação de vida, dizendo que nós devíamos nos negar, que o importante era isso, que não era o sacrifício dado lá no altar, mas sim a atitude de nos sacrificar e, enfim, foi mostrando todo o caminho para nós. Quando nós aceitamos a Ele, nós queremos ser filho de Deus. Nós nos chamamos de filhos de Deus, certo? Mas para ser filhos de Deus, nós precisamos se parecer com Ele. E aí nós temos que negar quem somos. Nós temos exemplos na Bíblia de homens que também tinham pais idólatras, mesmo conhecendo o Deus de Israel, tinham abandonado, se prostituído com outros ídolos, mas que esses homens tiveram um encontro com Deus, se posicionaram e decidiram fazer diferente, como o caso de Abraão, que saiu da casa dos seus pais, que eram idólatras, e nunca mais olhou para trás. E através dele, a nossa fé veio da raiz de Abraão. Pela atitude dele, a nação de Israel foi escolhida. Ele foi o pai da geração de Israel, porque ele se posicionou. Ele tinha, de repente, dentro do seu histórico, todos os motivos para que isso não acontecesse. E eu quero deixar aqui para todos que o melhor não é como começamos. Porque aqui, Gideão começa muito bem. Mas é como terminamos. Isso determina quem somos. Quando nós começamos a nossa caminhada, que nós estamos empolgados, que nós estamos tendo aquelas experiências maravilhosas, vamos seguindo bem. Mas chega um momento em que a nossa personalidade precisa morrer, em que a pessoa que os nossos pais nos prepararam para ser, tudo que foi errado que eles nos ensinaram precisa deixar de ser. E nós precisamos nascer uma nova criatura, se posicionar e deixar Deus agir em nós de uma forma diferente. E isso é muito difícil. É muito difícil deixar de ser quem somos, por amor a Cristo. Gideão não deixou de ser quem ele era, mesmo ele tendo toda essa experiência. E existem algumas pessoas que no caminho do Evangelho podem ter feito grandes proezas e coisas lindas, mas no momento de deixar de ser quem eles eram, a raiz genealógica, a criação falou muito mais alto do que o que Deus mostrou para ele, do que o pai dele, o pai real. Um dia eu vi o apóstolo Luiz Hermínio numa ministração, isso já há muitos anos atrás, dizendo que não importa o que o seu pai ou sua mãe fez contra você, se eles te deram um mau exemplo ou te abandonaram, você não veio deles, você veio de Deus. A palavra do Senhor diz que o nosso nome estava escrito na palma das mãos dele desde a fundação dos séculos. Ele já tinha preparado uma vida para você, ele já tinha uma história para você. É claro que você tem uma escolha. E é sobre essa escolha que nós viemos falar hoje. A escolha de decidir a quem devemos seguir. A quem vamos seguir? Depois de conhecermos a Deus, depois de conhecermos os seus milagres, depois de conhecermos o seu sacrifício, depois de irmos às igrejas e de todo esse ritual, quem nós decidimos ser? Filhos de quem? Filhos de Deus ou filhos da carne? É uma decisão nossa. Nós trazemos a bagagem genética que ela pesa muito em nós, a vida toda. Todos os dias nós temos que se lembrar de quem somos e morrer para nós. Morrer para tudo que foi nos ensinado e aprendermos com Cristo uma nova vida.
E foi para isso que o Senhor te chamou. Para ser uma nova vida, para ter uma nova vida, para representá-lo no reino, para ser filho dele. E o filho precisa se parecer com o pai. E se você tinha uma dúvida de qual era o exemplo, já deixou Jesus para nos mostrar o caminho. Só que a decisão é nossa. Ele pode ter te escolhido como escolheu Gideão. Pode ter te dado grandes vitórias, como deu para Gideão, que foram marcos na sua história. Mas se no momento crucial de você decidir quem você é, você não abandonar a sua criação, as coisas más que fazem parte do seu caráter, e resolver amar a Cristo sobre todas as coisas, a mais do que, e principalmente mais do que você mesmo, para que ele possa florescer em você, tudo que ele te mostrou é nada. Não porque os milagres foram nada, mas porque você, através da sua negação de ser quem Deus quer que você seja, eliminou o trabalho dele. O negou com a sua atitude. Então, não é culpa dele. Ele nos mostrou o caminho. Ele te deu o chamado. Ele te escolheu. Ele já fez tudo por você. Morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, pegou a chave do inferno e da morte, venceu o demônio. Venceu tudo por você. Basta você passar por ele, passar pela cruz, entender o caminho, morrer com ele. E se você não decidir morrer hoje, isso tudo vai ter sido em vão. Não para ele, mas para você. Que essa palavra possa te trazer reflexão. Que nós não abandonemos o que Deus fez por nós. Que nós não também vivamos de glórias antigas. Nosso Deus é um Deus de renovo. Ele precisa ser renovado na sua vida todos os dias. A palavra do Senhor diz que a cada manhã a sua misericórdia se renova sobre você. Então, se por algum momento você deslizou, a sua carne falou mais alto, a sua educação falou mais alto, por algum momento você se afastou dos caminhos do Senhor, volta depressa. Ainda há tempo, enquanto há vida, há esperança, e decida morrer por ele. E quando eu falo se afastou, eu não falo para alguém que não vai mais à igreja, não. Eu falo para as pessoas que dentro da igreja deixaram de segui-lo, para seguir o movimento, para seguir a movimentação, a religião, tudo que envolve a rotina cristã sem Deus. E você não percebia. Faça uma autoanálise como eu fiz e eu procuro fazer todos os dias. Será que eu abandonei Jesus no meio do caminho? Será que eu continuo com a minha cruz? Será que eu continuo negando a minha carne? Será que eu continuo desejando deixar de ser quem eu sou para ser quem Cristo quer que eu seja? Será que eu reflito Cristo na minha vida como mãe, como mulher, como esposa, como amiga, como empresário, como empresária, como patroa? Como as pessoas me veem? Isso todos os dias precisa ser algo que você reflita. Como as pessoas te veem. Que você decida morrer por Cristo hoje, assim como Ele morreu por você. E que todos os dias isso seja real na sua vida, como eu quero que seja real na minha vida. Que o Senhor possa transformar-nos. Mas eu entendi uma coisa. Muitas vezes dentro da religião a gente aprende a orar. Deus, me afasta do mal, transforma a minha vida. E aí eu entendi, num tempo da caminhada, que a decisão era minha. O que ele tinha que fazer, ele fez na cruz. Eu tinha que tomar posse do que ele fez na cruz e seguir o caminho que ele me ensinou. Que nós possamos fazer isso.
negar quem somos para viver quem Ele é. Não importa como você começou. Você pode ter começado de uma forma linda, mas que isso permaneça até o fim. E que o seu final não seja derrota, e sim vitória. E a vitória do cristão não é a vitória que o mundo apresenta. A vitória do cristão é sermos salvos. É termos certeza da salvação. É dizer, combati o bom combate. E até aqui o Senhor me ajudou. É essa palavra que eu quero deixar para vocês. Eu quero fazer uma oração para a gente finalizar. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor nos fortaleça, nos encha da sua graça, do seu entendimento, tire as escamas dos nossos olhos, Senhor. Que todos os dias nós possamos nos enxergar. Que o importante, Senhor, dentro do teu chamado é permanecermos na tua presença. É todos os dias deixarmos de ser quem somos e quem fomos ensinados para ser. Para ser quem o Senhor determinou. Para sermos quem o Senhor nos ensinou a ser. O Senhor já nos deixou o modelo, que nós possamos seguir este modelo até o fim, Senhor. E não desistir no meio do caminho. Em nome de Jesus, que a idolatria, o orgulho, a avareza, Senhor, não nos acompanhe, mas que todos os dias nós possamos morrer por amor ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Beijo a todos.